tranquilo. Aquele álcool em gel de leve, né? Pra gente poder começar. Chegamos então no nosso módulo 7, livro 1. Vamos finalizar o livro 1, mas fiquem tranquilos que a gente vai fazer uma revisãozinha. Semana que vem pretendo fazer uma aula só de vídeo e imagem relacionadas ao nazismo, principalmente, falando mais características, falando de partes assim, mais curiosas, campo de concentração e etc. Propaganda. E aqui o interesse da nossa aula é que a gente possa entender como o fascismo se instalou na Itália e como o nazismo se instalou na Alemanha. Lembrando que, já de antemão, que a gente pode chamar, de certa forma, os fascismos. O nazismo é um fascismo. A gente chama assim devido ao partido nazista, o nome, e tem algumas diferençazinhas bem específicas do que a gente diria da experiência alemã. Então é mais interessante, né, chamar dessa forma, mas não deixa de ser um fascismo. Bom, vocês vão receber aqui os slides, vão perceber que tem a Gretchen aqui, ó. Se você clicar nela, você vai ser redirecionado para o canal onde tem um vídeo, onde está acontecendo este vídeo aqui agora. Então vai que você baixou os slides, está dando uma olhada, clicou, beleza, você chegou no meu canal, chegou aonde tem o vídeo. Aqui no caso foi para a crise de 29, depois eu vou editar. Vou colocar o link desse vídeo aqui, se possível, mas não deixe de ser lá, você acaba achando. Tranquilo? Bom, acho que é isso. Vamos começar então. Fascismo italiano. Ali por trás você já está vendo Mussolini, vai ser um importante personagem na história, né, desse contexto político da Itália. Beleza? Então cadê aquele negocinho que eu gosto? Beleza, tá aqui, só porque eu gosto. Contexto político da Itália. Então a gente vinha conversando sobre o período entre guerras, como esse período entre guerras foi muito complicado para a Europa e principalmente para a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial, mas a Itália não vai ficar muito atrás nesse sentido de caos, de problema político, problema social. Uma vez que a Itália mudou de lado na Primeira Guerra, você bem lembra, ela sai, entre aspas, como vitoriosa, mas na realidade ela sai como se fosse uma derrotada, ela nem ganha os territórios que foram prometidos a ela. Então, por exemplo, grande satisfação no pós-guerra, é a primeira característica, e devido a que também a Itália nem recebe os territórios esperados. Então, se ela vira casaca, tem toda aquela questão muito complicada, e ela mergulha numa grave crise econômica. Então, sim, você que é repetitivo, nós falamos da Revolução Russa. Sempre que tem uma mudança brusca de governo, uma entrada diferenciada em relação ao governo, foi precedido, logicamente, por uma crise econômica. Pode ser revolução ou não, golpe, revolução, seja o que for, sempre tem uma crise econômica envolvida no meio, porque abala as questões da burguesia, principalmente em um momento pelo qual já vinha adiantando. O crescimento do socialismo era algo eminente, era algo gigantesco do lado da União Soviética. Então, os burgueses na Europa vão começar a se organizar de uma maneira a fim de que evite a entrada do socialismo, mas também não vai conseguir mais apostar nesse capitalismo, vide a crise de 29. Tudo bem que a gente ainda está antes. A Itália, o fascismo italiano, acontece anterior à crise de 29. Bom, aumento da inflação, desemprego, a Itália sai quebrada, destruída dessa guerra, de maneira econômica, uma crise gigantesca generalizada, e vem essa questão da expansão do socialismo. Então, sempre que você pensar em socialismo, eu sei que vocês já estudaram sobre, vamos pensar no fim da propriedade privada. É o socialismo clássico, correto? Fim da propriedade privada. Quem possui a propriedade privada, principalmente, é o burguês, correto? Tem uma indústria, principalmente. Então, os burgueses serão contrários a essa ideologia na qual eles perdem a sua propriedade para o Estado, correto? Eles não são contra o Estado, mas eles não querem que o Estado assuma o papel, que no caso era da burguesia. É isso. Então, assim, o básico seria esse. Então, com a crescente da ideologia socialista, onde você viu através da Revolução Russa a ideia, né, sendo implementada, você viu ali a prática. Mas dentro do momento teórico, fim da propriedade privada e a chegada do proletariado ao poder. O proletariado é o operário, né, que vende a sua mão de obra em troca de um salário. Então você tem dois grupos, na visão socialista, antagônicos, correto? Que seria os burgueses versus o proletariado. Então dá aquele choque, dá aquele problema, porque são interesses diferentes dentro da existência do Estado, do que
que o Estado deve fazer ou não deve fazer. Então você tem que pensar, a burguesia, você já vivenciava um Estado burguês na Europa. Então as burguesias como um todo, elas vão começar a rechaçar essa ideia do socialismo, elas não querem, por mais que a minha fábrica esteja falida, eu quero que essa fábrica continue sendo minha. Esse é o pensamento burguês. Eu não quero que o Estado assuma esse papel, que intervenha dessa forma, mas ao mesmo tempo eu também não posso pensar que aquele liberalismo que existia, que acabou nos levando através do imperialismo para a Primeira Guerra Mundial, ele seja visto como algo positivo para a Europa naquele momento. Então eles diziam não para os dois lados, por isso que surge essa terceira via, como a gente costuma falar, historiadores, né, costumam falar, a terceira via, que seria essa via de opção pelo fascismo. Não é nem um capitalismo, nem um socialismo. É uma terceira ideia, onde sim, você pega características um pouquinho de um pouquinho do outro. É difícil fugir disso, né? Porque a gente está falando de Estado. Pega um pouquinho de um pouquinho do outro, mas você vê que surgem características novas e é bem peculiar ao momento pelo que a Europa passava. Bom, se você tem se você tem inflação, desemprego, crise econômica, é muito comum você ter mobilização de trabalhadores. Olha a influência do socialismo, que é muito conhecido como chão de fábrica, né? Sempre envolvendo a questão do operariado, do proletariado. Então, greves, mobilização dos trabalhadores, buscando essas melhorias, essas melhores condições de vida. Isso tudo vai gerar um conflito muito grande, porque você vai encontrar grupos burgueses que vão ser contrários a essas greves, e dali surgindo o grupo fascista dizendo que as greves estavam atrapalhando a questão econômica na Itália, que as greves não deveriam acontecer, e aí começa uma grande confusão, principalmente com os camisas negras. Beleza? A gente vai dar uma olhadinha depois. Resultado. Cadê o negocinho? Resultado. Amplos setores da sociedade apoiaram o Partido Fascista como alternativa ao socialismo. O socialismo estava começando a se instalar, começando a ganhar ideia ali, ganhar um terreno fértil dentro da Itália. Então, já disse, a burguesia vai começar a se reunir para tentar ver uma alternativa. O que tinha antes não tem como, a Itália estava quebrada. Então, buscar algo novo seria o fundamental. Um Estado forte, beleza? Um Estado interventor, sim, forte, mas um Estado de direita, onde vai respeitar a propriedade privada. Não vai ser um Estado do proletariado, vai ser um Estado burguês. Essa que seria a principal definição que a gente possa vir a colocar. Então, observação, o rei Vítor Emanuel III, né, vai nomear o Mussolini, depois vai aparecer uma fotinho dele como primeiro-ministro. Esse episódio representou a chegada dos fascistas ao poder. Mussolini fica muito famoso a partir iniciando ali na questão dos camisas negras, um grupo paramilitar, onde eles vão vestir um uniforme, camisa negra, coturno. É um grupo paramilitar, não é militar oficial, é isso que eu estou querendo dizer. E eles entravam em confronto, em conflito com os grevistas. Eles iam lá para furar a greve e bater na galera para o pessoal poder deixar de fazer a greve, deixar de fazer aquele motim na porta da fábrica, abrir o espaço. Então você tinha um grupo de combate, né? O fátio de combate. Daí vem um pouco da ideia do fascismo, a via mais fácil, e também da questão do instrumento romano, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, basicamente nesse sentido, correto? Depois da nossa aula do Hangout eu vou falar um pouco mais a fundo dessa questão dos camisas negras, como eles atuavam, eu vou deixar mais para o nosso encontro online, correto? Bom, nesse próximo slide, ele fala aqui sobre o Tratado de Latrão. Quando a Itália se tornou, você viu isso no 8º ano, quando a Itália se formou em um estado tardio, o estado que se criou ali na Itália acabou criando um problema muito sério com a Igreja Católica, porque a Igreja controlava Roma, ali, a parte ali ao redor de Roma, no momento da unificação italiana, Garibaldi, aquela coisa toda, Piemontese. É uma matériazinha bem caidinha, no meu canal tem lá um vídeo sobre, se você quiser assistir, mas é para o 2º ano do médio, que fala justamente da unificação italiana. E eles vão entrar em conflito com a igreja acaba não consegue segurar, né, a perda ali de Roma, e vira tudo Itália. Então a partir disso cria-se a chamada questão romana, onde a igreja não ia muito com a cara desse governo italiano recém-criado. Isso a gente está falando no século XIX. Beleza? Já no século XX, com a entrada do Mussolini, vem a assinatura desse tratado,
é importante, cai muito em prova, tá? Tratado de Latrão. Esse tratado, a Igreja reconhece o Estado italiano fascista, esse Estado novo que entrou agora a partir de Mussolini, sendo escolhido como Duce, você vai ver. E troca, logicamente, vem a criação do Vaticano, né, que é bem lá em Roma, é um Estado do Vaticano, é o reconhecimento de que esse espaço é da Igreja e ponto final. Então, você tem ali uma certa aliança entre a Igreja Católica e o Estado fascista italiano. É algo interessante a se observar que a gente não vai ver essa característica no nazismo. Por exemplo, não tem essa ideia assim, de muita proximidade com a Igreja Católica, mas outras características também são interessantes a serem colocadas. Aqui o time de futebol da Itália em 32, correto? Para você ver que era um movimento popular, a saudação, como é muito comum, as pessoas conhecem, um movimento popular gigantesco que foi ganhando adeptos frente a esse cenário de crise, esse cenário de caos, onde infelizmente desperta características ruins do ser humano, principalmente a ideia de que a violência pode ser um caminho, de que a democracia não é mais um caminho a ser trilhado. Isso é um problema muito sério. Inclusive a gente tem uma frase do Mussolini, nem coloquei aqui, vou ver se eu preparo para o nosso encontro, que ele fala que a democracia é um corpo podre. Ele bota a culpa na democracia do que ocorreu na Itália, né? Uma das culpas na democracia, no fato democrático. Aí é complicado demais, porque você tem um governo ditatorial, e se você faz parte do governo ditatorial, beleza, você está na parte boa. O problema é quando você está de maneira contrária, oposta. Aí sim a chapa esquenta. Né? Então aqui a gente tem dois símbolos do partido nazista, do partido fascista italiano e do fátio, né? esse instrumento italiano do fátio de combate, nesses gravetos. Correto? Bom, se você pegar um graveto, você consegue quebrar facilmente. Se você juntar vários gravetos, você não consegue. Então é aquela ideologia mais envolvendo a massa, né? Envolvendo o todo. A gente vai dar uma olhada nas características gerais do nazifascismo, que eu separei para vocês, aí vai ficar um pouco mais entendido. Nesse momento eu gostaria que vocês tivessem entendido o quê? A chegada do fascismo na Itália, beleza? Com o contexto, aquela coisa toda. Nazismo. Né? Aqui a suástica alemã, né? É um símbolo milenar, milênios. Não foi um símbolo criado pelo partido nazista, não foi um símbolo criado por Hitler, foi adotado. Você tem várias suásticas desse tipo, depois vou mostrar uma imagem sobre. Tem até a suástica dos judeus, a cristã. Então assim, infelizmente, quando a gente olha a suástica, fica claro e evidente que estamos relacionando ao nazismo, pelo impacto que foi, pela questão histórica e etc. Beleza? Posso mostrar a imagem? Posso mostrar. O que não posso fazer é propaganda, correto? Apologia. A nossa Constituição, ela torna crime a apologia ao nazismo, a apologia a esses tipos de ideologia, justamente pelo fato histórico do que ocorreu lá, né, frente à Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e etc. Bom, contexto político da Alemanha, então, é o que eu gostaria que, né, fosse entendido. Grande insatisfação com as determinações do Tratado de Versalhes. Cara, o Tratado de Versalhes ele vai praticamente fazer um convite para a população alemã ao ódio. Né? E quando a população encontra-se sobre o estado do ódio, sobre a miséria, sobre a fome, você encontra homens que não têm muito a perder. E um homem que não tem muito a perder é perigoso demais. Ele escolhe vias violentas, vias complicadas de serem retiradas no futuro. Então o Tratado de Versalhes ele foi humilhante para o povo alemão. O povo alemão teve vergonha da própria bandeira nacional. A Europa toda participou da Primeira Guerra Mundial. Não foi só a Alemanha que quis esse conflito, nós já visualizamos sobre a Belle Époque, a França e a Inglaterra queriam também, mas esse é o problema, o derrotado acaba sendo apontado como o único culpado, a Inglaterra e a França com muito rancor da Alemanha, porque também perderam o posto de grande hegemonia mundial, a gente vem falando isso já há bastante tempo. Isso tudo vai trazer para a Alemanha um cenário horroroso. Se o cenário da Europa era de crise, na Alemanha era um inferno. Era algo muito pior. E aí, nesse momento, você cria um contexto social que vai permitir uma fala de um personagem extremamente autoritário,
correto? E um personagem que, sem dúvida, tinha uma eloquência, tinha uma retórica interessante no sentido de saber falar o que a população queria ouvir, e era uma população raivosa, então ele falava com raiva. Mas eu também gostaria de desconstruir esse mito de que Hitler era muito inteligente. Quando a gente fala, não, ele é muito inteligente, mas usou essa inteligência para o mal. Bom, é mais falação do que qualquer coisa, porque Hitler mesmo não vai inventar nada. Ele pega todo o ódio ao judeu, escolher um inimigo, era muito comum para você fazer ideologias de governo naquele momento. Até a ideologia do super-homem, o ariano, a raça pura, não foi ele que inventou algo do tipo, ele se apropria do discurso. Como eu disse, faz um discurso no momento chave específico, onde o contexto estava fértil devido a esse caos, e aí se você fala caos e vivencia o caos, é fácil você conseguir ter adeptos. Mas você vai ver que nem sempre foi assim. Então, o Tratado de Versalhes muito vexativo, pagamento de multa, limitação do exército, perda de regiões importantes, a Alemanha como a única culpada, enfim, são várias as características. Em 1819, você tem a chamada Revolução Alemã. Então, se você encontrou o liberalismo, você encontrou aquela prática imperialista arrastando a Alemanha para a Primeira Guerra Mundial, é lógico que ela perde, e quando ela perde, ninguém mais vai querer esse tipo de ideologia, ninguém vai mais apostar nesse caminho. O caminho que vinha ao contrário, vinha surgindo, como eu disse, era o do socialismo. Então você vai ter uma entrada de uma tentativa socialista forte na Alemanha e novamente vai esbarrar na questão dos grupos burgueses. Tudo isso numa criação de uma república. Correto? Nessa criação dessa república alemã pós Primeira Guerra Mundial, o Kaiser sai, né? Sai o Império, acaba o Império, aquela coisa toda, vem a república, os socialistas estão ali, não conseguem fazer uma entrada de fato, porque esbarra nos grupos burgueses, mas acaba dando uma ideia para que o que vai acontecer no futuro desse embate até a chegada do Hitler. Beleza? O crescimento do comunismo muito grande e vem essa repressão do governo, essa tentativa de revolução socialista. Então tinha um medo muito grande de uma guerra civil se instalar na Alemanha, que seria talvez a pior dos fatos a serem, né, a poder ocorrer dentro da Alemanha, justamente pelo fato de que ela já se encontrava numa crise gigantesca. Então você tem essa República de Weimar muito frágil, trazendo essa instabilidade política, poderia ser o caminho para a entrada do fascismo na Alemanha, mas não vai ocorrer nesse momento. O que você tem na imagem o Hitler fazendo a saudação, repara que ele é um pouco diferente da saudação fascista italiana, que o braço é mais no alto. É irrelevante saber disso, mas não deixa de ser algo que, ao criar um símbolo, né, adotar um símbolo, beleza? Ele evitava de usar a bandeira alemã, como eu disse, o pessoal tinha um receio daquela coisa da bandeira. E outra, né, todo mundo que está inserido, quando eu boto a bandeira da Alemanha, basta ser alemão. Quando eu boto a suástica nazista, você tem que ser nazista. Para estar dentro desse grupo, não significa que só porque você é alemão que você estará dentro do grupo. E sem contar a saudação. Correto? Então, criar a ideologia do grupo, da massa forte, envolvendo essas características. Então, por exemplo, vou passar para vocês, vou deixar o link lá, bonitinho, vou botar o vídeo no YouTube, vou fazer um link meu do filme chamado A Onda. Talvez alguns de vocês já tenham escutado, mas é um filme antigo, né, feito para televisão na década de 70, sobre um experimento real que um professor vai fazer na Califórnia, se eu não me engano, quando ele faz uma aula sobre o nazismo, mostra o Holocausto, mostra o número de pessoas que morreram, vídeos, fotografias, na década de 70. Né? Os alunos não acreditaram, falaram como a sociedade alemã permitiu algo tão brutal. E ele fica um pouco, né, nervoso com isso, o professor, e acaba tentando passar para eles um pouco do que foi a ideologia nazista e ver que era possível aplicar na escola, e ele aplica. E o nome do filme é chamado A Onda. Então é interessante, ele tem 40 minutos, 45 minutos no máximo. Depois vou passar o link para que vocês possam assistir e entender um pouco sobre como ele mexe com a simbologia, como ele mexe com o gesto, com a questão da disciplina. Tranquilo. Contexto político da Alemanha. Não vou falar sobre a personalidade do Hitler, vou deixar isso para uma aula mais para frente, né, para da semana que vem. Tem uns vídeos preparados sobre, mas ele queria ser artista, né? E assim, ele treinava muito essa questão da retórica, do poder falar. Então você está vendo ali um gifzinho,
fizeram a brincadeira dele com esse negocinho de luz como se fosse de festa, e é o Hitler mesmo ali, tá? Logicamente que a montagem é o que está na mão dele, correto? Mas ele testava fotografias fazendo expressões faciais, né? Expressão corporal, mexendo os braços, tudo isso depois ele analisava para coincidir com um discurso dele, no momento chave de um discurso que nós vamos ver ele gritando com a juventude hitlerista, qual vai ser a pose que ele vai adotar, qual a expressão facial que ele vai fazer. Então assim, ele tinha, né, ele foi um artista frustrado, ele tenta entrar na Academia de Viena, não consegue, e acabou enveredando para esse lado militar, porque participa da Primeira Guerra Mundial, vamos falar disso depois, e depois vira um político. Mas tudo bem, vem o surgimento do nazismo dessa maneira, a fundação do Partido dos Trabalhadores Alemães. Os trabalhadores almejavam representação da classe operária, mas rivalizando com os comunistas. Beleza? Então, por favor, gente, não vamos entrar aqui em questões ideológicas, não é o nosso interesse em momento algum, nossa ideia é mostrar o fato histórico, mostrar como a história se sucedeu, correto? Sem fazer paralelos com mais nada. Beleza? Então, assim, a gente está estabelecendo que o nazismo é essa terceira via. Você tem, assim, a representatividade desses trabalhadores, a ideia seria essa, mas você tem a classe burguesa, né, mandando, né, por cima, mas era para rivalizar com essa questão do comunismo, tanto que proíbe-se greve, correto? É para fazer um controle sobre essa classe trabalhadora, que era a classe do momento. É inegável, fez a revolução na Rússia, era o grande expoente, então controlar a classe trabalhadora era fundamental para se manter o status quo da burguesia, então logicamente eles vão fazer esse controle. Vem o chamado Putsch de Munique, que é uma tentativa dos nazistas realizando um golpe. Então o Hitler em 23, repara, 23 ele tenta dar um golpe e não encontra o cenário ainda tão fértil para as ideias dele, vai ser preso. Ao ser preso, ele escreve esse livro que vocês estão vendo na imagem, chamado Minha Luta. Beleza? É a chamada Bíblia, entre aspas, do nazismo, onde você tem as regras, tem o pensamento dele. Cara, uma página em branco, eu posso escrever o que eu quiser. Beleza? Uma página em branco eu escrevo o que eu quero. Pode ser muito bonito a minha escrita, a minha fala dentro do livro pode ser muito bonita. No livro do Hitler ele não coloca o que ele vai fazer com os judeus, ele diz que vai dar um jeito, mas não mostra o que aconteceu com a família de um cigano, ao separar irmãos, ao fazer experimentos absurdos nos campos de concentração, dos 6 milhões de judeus mais ou menos que foram, né, dizimados. Nada disso entra no livro. Então assim, muita gente lê, gosta, acha interessante esse pensamento patriótico e etc, dentro da ideia de um Estado forte, porém burguês, mas a gente sabe que o que foi aplicado depois foi uma outra história. Porém, ele ganha, né, um terreno muito fértil. Ele foi condenado acho que a 7 anos, mas fica acho que 9 meses somente. Depois ele sai, a Alemanha está em uma crise gigantesca, e quando ele sai já com o livro e começa a divulgar as ideias, ele encontra uma Alemanha já muito, mas muito mergulhada numa crise gigantesca, onde quer uma solução. Aparecer alguém com uma fala forte, como eu disse, a retórica, apontando um culpado e apontando uma solução, era o que os alemães queriam. Muitos deles sabiam que esse cara, né, que o Hitler era um cara que iria levá-los para a guerra, que tinha uma fala muito forte, uma via de opção violenta muito complicada, mas muitos fingiram não ver, querendo emprego, querendo uma melhora na economia. Muitos fingiram que não vou olhar, não vou saber o que está acontecendo, ou vou participar de fato atacando judeus. Então Hitler escolhe de fato um grande grupo que já era muito perseguido, a gente vem falando isso há muito tempo, e aponta para o culpado. Apontou o culpado, você tem meio do caminho do problema aí resolvido. Você já sabe de onde veio o culpado, vou lidar com esse culpado e a gente vai melhorar. Essa que seria a ideia básica. Então Hitler vai sair, começa a crescer, o partido vai crescendo, as ideias vão acontecendo, ele vai da cervejaria em cervejaria, falar, etc., toda aquela coisa. Só que vem a crise de 29, como comentamos na aula passada, 2 aulas mais ou menos, a gente vem falando que a crise de 29 ela vai, beleza? Extirpar qualquer tentativa da Alemanha de tentar manter uma república ainda sob efeitos democráticos, numa tentativa ainda de uma via liberal para tentar sair de uma crise. Bom,
29 vai ser ruim para o mundo, vai ser péssimo para a Alemanha, uma hiperinflação gigantesca, né? Um marco alemão, que era a moeda, um dólar valendo 1 milhão, 2 milhões de marcos, ou seja, uma quantidade de moeda circulando, significando, né, uma baixa de riqueza gigantesca na Alemanha. Então fica fácil, o terreno fica fértil para uma ideologia de caos. Beleza? Ó, repartimento de capitais nos Estados Unidos, grande desemprego, grave crise econômica social. Tudo isso vai se somando dentro da sociedade alemã, soma-se com a ideologia que chega do Hitler na ideia de que precisa assumir o Estado, precisa ser algo ditatorial e vai resolver os problemas de fato dentro da Alemanha, com um preço grande, mas vai resolver o problema que eles queriam naquele momento. Então, ó, crescimento do nazismo em contraposição a toda essa crise, e vem a nomeação do Hitler finalmente como chanceler. Então ele entra como chanceler inicialmente em 33, mas você vai ver que, ó, é rápido, o golpe vem e entra o Terceiro Reich, que já vai ser a ideia do Hitler já num poder pleno. Aos pouquinhos ele chegar lá dentro desse mesmo ano e já era. De 33 até 39, a Alemanha vai crescer absurdamente em termos econômicos, com um preço muito grande, porque você tem o controle da classe trabalhadora, o trabalho, as leis trabalhistas não eram muito figuradas nesse momento. Se você faz parte do grupo, beleza, não faz, complicado. É muito complicado. Então entra a questão do arianismo, que eu vou comentar também, da raça pura. Então, se você tinha qualquer tipo de descendência de judeu, cigano, até mesmo deficientes físicos, mentais, sofriam aí com esse tipo de ação nazista. Bom, então vimos a entrada do fascismo italiano, vimos a entrada do nazismo, primeira parte da entrada do nazismo na Alemanha. Aqui eu separei uma questão de características gerais desses fascismos. Beleza? Totalitarismo, ultranacionalismo, vamos falar de alguns. Eu gosto bastante dessa foto, que você vai reparar que as pessoas estão fazendo a saudação nazista e tem um cara ali que não está fazendo. Até arrisco a dizer que ele tá com a cara meio assim, tipo... é isso mesmo. Parece que ele não está concordando muito. Pode ter sido na hora do clique. Ele pode no minuto seguinte ter feito a saudação. Esse é o problema da fotografia. Sendo que isso foi parar no jornal, deu um problema muito sério, porque identificaram o cara e ele foi assassinado juntamente com a família dele. Então, assim, esse que é o problema, né? Ó, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado e ninguém contra o Estado. Aí o cara olha, pega aquele professor, né? O cara que nem é professor de fato, mas é um youtuber, beleza? Ele fala, olha isso aqui, que é totalitarismo. Com certeza, o fascismo é um socialismo. Cara, tem essa característica dentro do socialismo também, tudo dentro do Estado, mas é um Estado diferente do Estado burguês do lado fascista. Estado para todo lado, sim, vivenciamos Estado para todos os lados, basicamente. Agora, como eles vão se organizar é o que vai editar se aquela ideologia é X ou é Y, beleza? Então, cuidado nesse sentido. O expansionismo, olha, esse termo é interessante, ó, Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Aí sim, já na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, vamos falar disso no próximo livro, quando você tem essa inovação, a junção das forças armadas fazendo um ataque rápido, o avião passando e bombardeando comunicação, o Panzer alemão, o tanque de guerra era imbatível, então a Alemanha começa a ter uma tecnologia de guerra absurda. E é um rolo compressor sobre a Europa quando estoura a Segunda Guerra Mundial. Até um pouco antes, porque Hitler vai expandindo, né? O Hitler vai olhando e fala assim, pô, a Áustria, ele era austríaco, fala alemão, peraí, antiga Germânia, não, Prússia, aquela coisa toda, e vou pegar, vamos fazer uma anexação. Bom, fez por voto, a anexação de a Grande Ângelos, tá? Mas depois vai partir para outros espaços, sobre a justificativa de que precisa crescer, mas também descumprindo o Tratado de Versalhes. Vamos falar sobre isso depois, é interessante. Ó, a ideologia nazista pregava a existência de um espaço vital para os alemães, chamando, né, Lebensraum, ou seja, um grande território para que a raça ariana pudesse desenvolver, espaço vital, essa teoria. A gente precisa de espaço, então a gente precisa pegar. Então ele justificava dessa forma. Tá? Bom, levou Hitler então a expandir, acabou invadindo a Polônia, e quando ele invade a Polônia tem toda aquela questão da Segunda Guerra Mundial que estoura.
O militarismo muito grande, exacerbado, tradução aí de um cartaz chamado Pela Vida e Liberdade. Repara que eles são ali armados. Então, uma ideologia que acreditava que a guerra era o fator de grandeza. Beleza? Quando governado e guiado por conceitos incorporados na cultura, de doutrinas militares. Segundo esse princípio, Hitler teria dito: na guerra eterna, a humanidade se torna grande, na paz eterna, a humanidade vai ser arruinada. Essa que seria a ideia, a questão no geral sobre essa ideia de guerra. Então, assim, Hitler entra com aquela ideia de vou acabar com o Tratado de Versalhes, vou me vingar. É o revanchismo. Eu vou para cima da Inglaterra, eu vou para cima da França e vou triturar esses caras, porque a Primeira Guerra Mundial, né, a Grande Guerra, como era chamada no momento, foi muito complicada para a Alemanha. Então ele era notório, só que ele vai, né, malandro, ele vai dando aquele migué: não é guerra que eu quero, mas é guerra assim que eu quero. A gente sabe disso que vai funcionar. Um outro cartaz, chamado aí na tradução Vida Longa Alemanha. Repara, você não encontra a bandeira da Alemanha. Você não encontra um símbolo da Alemanha máximo, que é a bandeira nacional. Você já tem o Hitler, você tem ali a luz, né, a águia, aquela coisa toda, e o símbolo nazista. Então exalta tudo que é próprio da nação de uma forma exagerada. Toda a política interna está ligada ao desenvolvimento do poder nacional. Esta ideologia vem carregada de autoritarismo, esforços para redução ou proibição da imigração, então entra xenofobia no meio, expulsão e opressão de populações não nativas dentro da nação do território. Então uma coisa o cara é ser patriota, outra coisa ele odiar, por ser patriota, odiar outros. Esse é um grande problema, correto? Então, assim, ódio, né, sendo colocado. Unipartidarismo, olha a imagem inicial do Mussolini. Então, assim, o ditador, o regime ditatorial não permite oposição, não permite que você seja contrário ao governo, que você possa fazer críticas ao governo. Se hoje você é governo, você fala bem, ok, mas pode ser que o próximo governo você queira ser oposição, por não compactuar com as ideologias, com os pensamentos, ou o oposto. Isso é um regime democrático. Dentro da democracia permite, pelo menos, essa liberdade de ideia. Então, quando você tem um partido só, para você participar da política tem que ser através desse partido, senão você não participa. Então, Hitler e Mussolini dominaram o poder executivo, o judiciário, vão enfraquecer o legislativo, perseguir políticos, fechar congresso, e para poder então implantar regimes ditatoriais de direita. A gente precisa especificar, porque do outro lado, lá na Rússia, agora União Soviética, está acontecendo o mesmo, só que implantando regime ditatorial de esquerda. Beleza? O processo de entrada foi outro a partir da Revolução Russa, mas você sabe que dá para fazer uma comparação. Controle de propaganda é fundamental. Propaganda é a palavra-chave do século XX. Propaganda. Então você tem série de cartazes, os filmes começam a ser elaborados e, lógico, o fascismo utiliza muito essa questão de propaganda. Vamos ver depois com Vargas, como Vargas imita toda essa questão do fascismo. Olha ali, uma mãe com seus filhos, você vê que ela está indignada, que ela está em luta, e tá, mães lutem por seus filhos, mostrando aí uma ideia de que todos os alemães precisam estar inseridos na ideologia nazista contra os inimigos, contra os monstros. Bom, uma característica forte desse regime totalitário é convencer as pessoas a manter o controle do Estado, da população, tudo isso. Imprensa, qualquer manifestação contrária do regime. Tá? Não precisa copiar nada disso, tá, gente? Estou botando só para vocês pontuarem. Depois eu coloquei menorzinho para que vocês possam colocar para o seu caderno. Culto ao líder. Essa imagem, ela é uma imagem do desenho que é chamado de desenho proibido da Disney, onde eles vão falar um pouco sobre o nazismo. Um desenho um pouco sombrio, feito na época da Segunda Guerra Mundial, que era um reforço de ideologia, para saber aonde você vai de fato estar, qual lado você está, contrário ou a favor. Então os desenhos também serviam para isso. Vamos ver na nossa aula online da semana que vem, vamos ver juntos o desenho do Pato Donald nazista, feito pela Disney para fazer crítica ao nazismo. Então, visando construir a imagem de um governo forte e onipotente, você tem a imagem dele. Então, assim, o Hitler explorava muito a própria imagem, assim como o dos Mussolini também, correto? Então, grande chefe. Isso a ser visto. Então, sempre que pudesse alguém falar, e a saudação envolvia o Heil Hitler, né? Falar o nome até do Hitler. Essa imagem é muito interessante, olha que legal. O cara fala, não, né, os caras aí de YouTube, esses caras malucos, não, o nazismo é comunismo e tal, e etc. Você vê um cartaz dos próprios nazistas elaborando, fazendo uma crítica ao comunismo.
né, de fato. Então, ó, o regime alemão não depositava todas as suas fichas no capitalismo, mas também odiava o comunismo. Como disse, ele tem características capitalistas? Sim, claro, tem. A burguesia está ali no meio. Tá? Mas tem as suas críticas ao capitalismo, mas odeia o outro lado. Então, como é que ele fica? Né? Se as duas ideologias presentes no momento, ele não gosta de fato, né? Não vai comprar a ideia completa. Então ele pega um pouquinho de um pouquinho do outro, a gente pode dizer. Beleza? Então, apesar, né, do nome chamado nacional-socialismo, apesar do nome, pelo amor de Deus, né? Um peixe-boi, ele tem o nome peixe-boi, mas ele não é um boi, correto? Ele só tem o nome. Né? Então, assim, questões aí à parte, acho que é interessante a gente pontuar isso, que é um fato histórico. Assim, o anticomunismo se caracterizou pelo desprezo a ideologias de esquerda, governos de origem socialista, movimentos operários, greves e sindicatos, tudo que a burguesia aqui, logicamente, dentro da Alemanha vai odiar. Então, olha que interessante, olha. Então ele coloca a foice e o martelo da mão como se fosse de um monstro. Sobre a Europa, você vê várias cidades, beleza? Viena, Veneza, Mônaco, Paris, como se fosse a mão comunista desse governo ruim, e vem aqui, ó, o ataque do nazismo, dizendo não, eu não vou deixar você entrar aqui, ó. Beleza? Então, tá aí o cartaz deles aí da época. Tá? Racismo, a tradução, nós preparamos o corpo e a alma. Então, nesse caso, ó lá, o ódio era disseminado a todos aqueles que não pertenciam à raça ariana. Então, denominação dada às características físicas e biológicas do chamado povo alemão, que geralmente eles imaginavam ser um cara branco, alto, de cabelo louro, olhos claros. Essa aqui seria a ideia. Engraçado que o Hitler não era assim, né? Mas tudo bem. Este fato estimulou a eugenia. A eugenia era algo muito comum nessa época. Infelizmente, a ciência naquele momento acreditava que a mistura de raças levava às doenças. Então você tinha aquela ideia do super-homem de não tentar evitar a mistura de raças, etc. Hoje em dia isso tudo é lixo, tá? Tu amassa tudo isso e lixo, correto? Nada científico trabalha dessa forma. Não mais. Então a tentativa de criar uma raça pura. Então era muito estimulado para que não houvesse a mistura. Né? Só que dentro de um regime ditatorial esse estímulo era violento. Então lá, no caso alemão significava eliminar os impuros, em especial os judeus. Olha que interessante aí, uma outra imagem mostrando essa questão do ódio ao judeu. Olha só, ele deve ser culpado pela guerra, mais ou menos a tradução livre. Ó, a figura de um judeu. Ah, Renato, por que o judeu aqui, ó? A estrela. O antissemitismo se manifestou através do ódio, perseguição, tortura, extermínio dos judeus. Essa é uma característica só do nazismo, só da questão do fascismo alemão, nazismo. Você não vê essa característica ampla na Itália. Mussolini pega uns judeuzinhos, atrapalha assim a vida deles, aquela coisa toda, e manda para campo de concentração, dá aquela agradada no Hitler, etc. Mas você não tem aquela ideia da raça pura e do antissemitismo espalhado, a não ser na Alemanha. Então, ó, havia também o isolamento dos guetos. Não tinha como jogar todo mundo para os campos de concentração, então você pegava bairros mais pobres, isolava todos eles ali, fechava ali. Recomendo um filme sensacional, ganhador de Oscar, chamado A Lista de Schindler. Você já deve ter ouvido falar, seus familiares também. É um filme em preto e branco proposital, então, assim, ele não é tão velho. Tem um diretor muito famoso, que é o Steven Spielberg, que é judeu, e a história real de um nazista, que era o Schindler, que vai até um campo de concentração, vai até a Polônia, para poder utilizar a mão de obra desses judeus, dessas pessoas que estavam nesse campo de concentração, e ele vai se tocar, ele vai mudar a ideia dele, ele vai começar a deixar de ser nazista frente ao que ele encontra naquele espaço. Violência, abuso de poder, extermínio, aquela coisa toda muito complicada. E ele começa a utilizar a fábrica dele como uma forma de salvar esses judeus. Então ele salva mais de 1.000 pessoas, sei lá, 2.000 pessoas. Depois é perseguido, aquela coisa toda. E o filme é muito interessante, que mostra muitas características interessantes. Tem que ter uma paciênciazinha, tá? Mas aí na quarentena você tem tempo para conseguir dar uma olhada. É um clássico. Você precisa assistir A Lista de Schindler, tá? Então, além dos campos de concentração, vou falar na próxima aula
Vou mostrar algumas imagens sobre alguns experimentos. Não é o momento agora. Essas são as características gerais do que foi falado antes ali. Eu fui pontuando com slide por slide com imagem. Então é basicamente isso, ó, propagandas. Não vou falar um por um, que a gente já está bem extenso aqui. Militarismo. Isso aqui seria interessante sim, você pegar e colocar no seu caderno. Tá? Destacar a importância, né, de governos apresentando as suas ideologias, os inimigos, nacionalização extremada, violência. Então são características como um todo dentro do nazifascismo. E por último, a diferença de fato, como eu disse, né? Ó, o nazismo alemão, vou começar aqui que é mais fácil. Ó, antissemitismo, a ideia de ser contra um povo semita. O semita é o povo escolhido, então você é contra povos escolhidos, mais ou menos assim. O próprio judeu fala que é o semita, né? Aquele escolhido pela divindade, por Deus. E a questão da raça ariana, então isso você só encontra aqui. Em contrapartida, no fascismo italiano você tem a chamada palavra corporativismo, que eu vou fazer questão de explicar aqui agora, porque se você entender aqui agora, nossa, vai ajudar muito a nossa vida quando Vargas entrar no poder no Brasil e a gente começar a visualizar esses módulos que falam sobre Getúlio Vargas. O corporativismo, ó, o Estado conduz a relação entre sindicato e o capital. Vamos lá. O Estado é a ponte entre os interesses dos trabalhadores e os interesses da burguesia. O Estado ele se coloca presente e fala: eu vou negociar. Ei, trabalhadores, eu negocio para vocês com os burgueses. Ei, burgueses, eu controlo os trabalhadores para vocês. Então, obedeça que eu estou no poder, mas eu estou dando poder econômico para você, burguesia. E trabalhadores, obedeça porque eu faço essa ponte e sou aqui um grande responsável pelo fato de você ter emprego. Essa seria a fala deles. Vargas vai fazer isso brilhantemente no Brasil, tirando os sindicatos no meio do caminho, porque os sindicatos que protegiam os trabalhadores que fariam esse tipo de acordo com a burguesia não faz, sai sindicato e entra o Estado. O Estado é a ponte desses interesses que são conflitantes, mas o Estado vai dar o jeito dele para amenizar de um lado, amenizar do outro e manter o poder, geralmente por via ditatorial. E o apoio da Igreja Católica oficial. A Itália passa a ter a religião católica sendo oficial no país. Logicamente você não vê isso em Hitler, né? Você não vê isso na Alemanha, porque o próprio culto de ideologia já envolvia a própria ideia do Hitler, né? Uma ideia meio que divina sobre as ações dele. Recomendo um outro filme que tem uma parte sensacional, história real, um filme com Tom Cruise chamado Operação Valkyria. Sensacional, um filme legal, interessante, que é uma tentativa para assassinar Hitler, feita pelos alemães, né, frente ao fim da Segunda Guerra Mundial. Tem uma cena interessantíssima que você vê questão de poder, né? Só do cara falar o nome do Hitler, o outro já meio que tem medo e descumpre uma ordem. Não vou falar qual é, depois você assiste, tem vários filmes. Na próxima aula eu vou comentar um pouquinho sobre eles, dar umas dicas para a gente possa ver, beleza? Enfim, praticando aprendizado, desenvolvendo habilidades padrão, façam tudo, aos pouquinhos a gente vai corrigindo. Valeu, coraçãozinho aí pra vocês. Desculpa 44 minutos, 45 minutos, desculpa, mas foi necessário. Tá bom? Grande beijo, até a próxima.